Seja bem-vinda à aula 2, preparatória da Masterclass Amor a 2, quinta edição. Vamos lá? Vamos começar mais uma aula incrível e a aula de hoje nós vamos falar sobre sexualidade. Deixa eu até já colocar aqui o tema da aula para todas que forem chegando. Sexualidade é um tema profundo, é um tema polêmico, mas para quem fala de casamento, não tem como falar de casamento e não falar sobre sexualidade, né? Então vamos lá, vamos começar esse assunto dessa aula. E essa aula faz parte de uma série de aulas que eu estou fazendo aqui no Instagram, né, para divulgar a Masterclass Amor a 2, que vai acontecer agora nesse sábado, dia 14, né, 14 de outubro. Nós vamos, às 9 horas da manhã, nos reunir. Eu digo nós porque serei eu, mais um time de mulheres sábias, esposas sábias, que desejam cuidar dos seus casamentos. E nós vamos nos reunir para cuidar do casamento dessas mulheres. Nós vamos falar sobre temas como submissão no casamento. Então, esse casamento, você está conseguindo demonstrar a submissão no seu casamento? Nós vamos falar sobre sexualidade, como é que tá a sexualidade aí no seu casamento. E vamos falar também sobre propósitos, como é o propósito aí entre você e o seu marido. Vocês estão juntos, unidos, conectados com prosperar ou não? Isso aí tá difícil no casamento de vocês. Eu já fiz a aula 1 preparatória, falando sobre essa conexão, né, com relação à submissão, todas as dificuldades, todas as barreiras que a mulher enfrenta nessa parte da submissão. E agora nós vamos falar sobre a sexualidade, tá bom? Então fica aqui comigo, já pega papel, já pega caneta, já se prepara, porque nós vamos ter aqui um exercício. Eu quero passar para você um exercício prático, tá bom? Para você olhar para isso aí no seu casamento e você verificar se a sexualidade no seu casamento tá ok ou se tá precisando de ajustes, precisando de melhoras. Bora? Bora então? Então, para começar essa live, eu quero falar para você primeiramente que para mim não é fácil falar sobre esse ponto. E não é fácil falar sobre isso para mim, por quê? Porque eu, Ariane, embora você me veja aqui falando, fazendo live, aparecendo nos stories, tem uma parte da minha personalidade, uma parte considerável dessa personalidade que é uma parte um pouco mais reservada. Às vezes eu até falo introspectiva, e tem pessoas que falam assim: não, Ariane, você não é introspectiva. Eu sou muito reservada, eu sou muito discreta. Eu faço o meu trabalho aqui no Instagram porque precisa ser feito. Adulto faz o que precisa ser feito, né? Mas eu sou muito discreta, muito reservada. Eu não gosto de falar sobre as minhas coisas, sobre as minhas emoções pra qualquer pessoa. A pessoa, pra ela saber algumas coisas a meu respeito, ela precisa estar muito ali na minha esfera de intimidade. Sem contar que eu, Ariane, sou uma mulher cristã. Então, também falar sobre sexualidade, sendo cristã, numa rede social, não é fácil. Por quê? Porque tem o time das pessoas que entendem que é um trabalho, tem o time das pessoas que entendem que eu tô falando com pessoas casadas e todas as mulheres casadas, isso faz parte da vida delas. E também tem o time das pessoas que vão torcer o nariz e falar assim: eita, por que essa mulher vai falar disso? Ela tá se expondo, ela tá falando coisas na rede social que não deveria. Tá tudo bem. Então, o meu primeiro movimento aqui nessa live, né, é olhar para pedir para você me olhar com muito carinho, porque para eu falar sobre isso aqui de forma gratuita, de forma aberta, de forma exposta, para mim é um avanço muito grande. Só que eu entendo que não tem como falar com esposas casadas, mulheres casadas, né, com esposas, falar sobre casamento sem tocar nesse assunto, porque isso é uma parte essencial do casamento. Você concorda comigo, mulher?
que falar sobre sexualidade é uma parte essencial do casamento, então eu não teria como não falar sobre isso com você. Por isso que eu tô passando por cima de vergonha pessoal, de ser reservada, de ser mais discreta. Tô passando por cima, inclusive, do julgamento de outras pessoas que com certeza eu vou receber, mas eu entendo que é por um bem maior. É para que você, mulher, tenha acesso a mais informações, que você aprenda que essa parte, além de ser muito importante no seu casamento, ela é uma parte que ela tem o poder de transformar o seu casamento. Por isso, não dá para deixar de falar a respeito disso. Dá para falar de uma forma elegante e necessária. Pois é. É isso que eu estou buscando, viu? Obrigada por você compreender. E já compartilhem essa live com as amigas, né? Com as mulheres que você sabe aí. Clica aí no aviãozinho, já compartilha. Porque é casada, precisa saber de coisas referentes à sexualidade. Então já compartilha essa live, que eu vou entregar ouro aqui pra vocês. E vai ter, inclusive, um exercício pra você fazer, fazer ele ali em conjunto com o seu marido, pra você perceber aí como é que tá aí a sexualidade de vocês, tá bom? Bora lá. Então, falar sobre isso é um tabu. Falar sobre isso é um tabu pra grande maioria das pessoas. Se você quiser me contar aqui quantas amigas você tem que você consegue sentar pra falar sobre sexualidade. Quer colocar aqui pra mim? Se é uma, se são duas, se são três. Será que você tem alguma amiga que você se sente à vontade, confortável pra falar alguma coisa sobre a sua sexualidade? Porque normalmente esse é um assunto que é muito difícil as pessoas falarem, porque envolve algo muito íntimo, né? É algo muito seu. Nenhuma, olha só. É algo tão nosso que a gente costuma não compartilhar com as pessoas, né? Muitas vezes você não compartilha com amigas, você não compartilha, às vezes até mesmo com o seu marido. E por quê que é assim, né? Já é uma coisa da sociedade, já é uma coisa que vem da sua família. Por acaso você, durante a infância, ouviu, teve orientações referente à parte sexual? Sua mãe, seu pai sentaram com você para explicar para você como é que as coisas funcionavam, como é que era. Normalmente, na grande maioria das famílias, a parte da orientação ela vem muito acompanhada por com medo, né? Com ameaças. Vem muito acompanhada com ameaças. Olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Se você fizer isso antes da hora, vai acontecer tal coisa com você, né? Na minha família, vou citar um exemplo para vocês. Na minha família, eu tive a experiência de duas primas minhas virem morar na nossa casa porque elas tinham perdido a virgindade antes da hora, vamos dizer assim, né? Elas não se casaram e aí elas se envolveram com o namorado, perderam ali a virgindade e foram morar com a gente. E aí a referência que eu tenho é que assim, ó, se você fizer a mesma coisa que fulana, é isso que vai acontecer com você, vai ser expulsa de casa. Então era sempre falado num tom de ameaça, não era falado num tom de ensino, de orientação. E com você aí, mulher, como é? Ó, nunca tive essa orientação, não costumo falar com ninguém. Pois é. E aí a gente fica sem saber como lida com isso, né? Porque é uma coisa tão íntima, tão profunda, que você fica sem saber como é que eu vou lidar com isso. Então, sim, é um assunto que é um tabu, é um assunto que algumas mulheres vão se abrir para estar aqui nessa live e assistirem comigo e interagirem. Outras mulheres só vão assistir ela gravada e não vão nem curtir, nem comentar de tanta vergonha, né? Que elas vão ter. E tá tudo bem, tá tudo bem. Eu só peço pra você, mulher, que tá aqui comigo agora, abrir um pouquinho a sua mente, abrir um pouquinho a sua visão. Por quê? Porque eu não tô falando aqui de nada que é errado, eu não tô falando aqui de nada que é sujo, eu não tô falando nada daqui que é pecado. Eu estou apenas falando de uma coisa que é natural do ser humano. Deus criou o homem e a mulher e ele deu um presente pro homem e pra mulher. Que presente é esse? É a intimidade. Então, quando Deus uniu o homem e a mulher, ele falou para eles, façam filhos, né? Encham a terra. Como que eles iam fazer isso? Com a intimidade. Só que o objetivo de Deus colocar a sexualidade no casamento não foi único e exclusivamente para a procriação.
ele também colocou esse presente, a gente pode chamar isso como um presente para o casal, para eles poderem usufruir, ter um pouco de prazer com isso. Olha só, fiquei chocada quando concluí já pré-adolescente que os meus pais faziam sexo. Olha só, fiquei pensando, será? Não, é minha mãe, meu pai. Pois é, a gente não gosta nem de cogitar essa hipótese, né? E olha como isso não foi ensinado, orientado pra gente, que era algo natural. Que é assim que as crianças são feitas, que é assim que um casal demonstra, uma das formas de um casal demonstrar amor um pelo outro, né? Isso não foi ensinado pra gente. Pelo contrário, a grande maioria das mulheres passaram por experiências traumáticas que geram bloqueios nelas com relação à sexualidade. E aqui, eu não quero que você se exponha, tá bom? Você não precisa se expor, porque a gente tá numa rede social, falando de um assunto que já é delicado, né? E eu não quero que você se exponha. Só que eu vou trazer aqui várias perguntas e eu só gostaria que você me respondesse assim: eu já ou eu não, tá? E aí não precisa falar na mesma ordem aqui das perguntas que eu tô falando. Então quando você colocar eu já, ninguém vai saber se você tá falando da pergunta 1, da pergunta 2, da pergunta 3. Só interage comigo, porque assim eu vou entender um pouquinho de com quem é o público que eu tô falando. Mas, bora lá, vamos falar aqui dessas perguntas. Responde pra mim, por favor. Você já teve alguma experiência lá na sua infância de estar descobrindo a sua sexualidade e você ser repreendida? Exemplo, ali é normal, é natural, durante os 4 a 6 anos, a menina, o menino, né? Mas vamos focar aqui nas mulheres, porque é o meu público. Tá percebendo que ali na região genital tem uma sensação diferente. Por quê? Porque existe um processo no nosso sistema nervoso chamado mielinização. Esse processo ele vai acompanhando toda a nossa medula. E aí quando ele chega ali na região genital, ele traz para a criança sensações diferentes. Então, até essa fase, é como se a criança fizesse assim: eu toco na minha orelha, é a mesma sensação. Toco na orelha, toco na bochecha, toco na barriga, toco no genital, é tudo a mesma coisa. Para a criança até essa fase é assim. Só que depois desses 4, 5, 6 anos, quando a criança começa a perceber, o corpo dela tá tendo sensações diferentes naquela região. E não significa que a criança está sendo, com uma conotação sexual. A criança simplesmente está sentindo que ali agora tem uma sensação diferente. Tem uma sensação, vamos colocar aqui como se fosse de choquinho. E é normal, por conta da criação, por conta da cultura, por conta desse tabu, que imagina que se a gente, hoje nós estamos em 2023, né, mas enquanto a gente era criança, vou me basear pela minha idade, né, eu por volta ali dos anos 90. Os nossos pais, muito antes disso, também tiveram experiências com a sexualidade. Imagina se eles pegam você mexendo ali numa parte íntima. Como era a reação desses pais? Tira a mão daí, menina. Não pode fazer isso. É feio. Que coisa feia. Isso é sujo. Alguns pais até podiam ter batido numa criança quando ela fizesse isso. Então, se você quiser, coloca aí pra mim. Se você já teve experiência de ser repreendida por estar descobrindo ali a sua sexualidade. Algo normal, natural. Também pode acontecer de crianças, né, meninos, meninas, estarem brincando e nessa brincadeira eles estão ali descobrindo que tem uma coisa diferente, começa a mexer um na parte do outro e aí os pais veem, os pais descobrem e aí tome sua. Então tudo isso causa um certo bloqueio. Opa, peraí, aqui é uma parte que é perigoso mexer. Se mexer nisso daqui, se alguém tocar nisso daqui, vai me ter dor, vai ter um trauma. Deu pra entender? Essa é uma das opções, né? Uma das situações. Outra situação. Você já ouviu algum adulto, enquanto criança, né? Enquanto você era criança, você já ouviu algum adulto falando sobre relação sexual?
Ou você já ouviu, inclusive, outros adultos tendo relações sexuais? E pode ser seus pais, ou... eu dormia no quarto ao lado dos meus pais e eu ouvia alguns barulhos. Ou, eu fui dormir um dia na casa dos meus tios e eu ouvi eles tendo relação. Um dia eu entrei no quarto do nada, meu avô e minha avó, eu não sei. Mas para pensar aí, essa situação já aconteceu na sua vida? Se sim, é impossível que isso não tenha te bloqueado ou te traumatizado de alguma forma, tá? Outra pergunta, já aconteceu com você de alguém entrar no quarto, no banheiro e observar você nua ou se trocando? Você se surpreende? Voltou? Acho que sim, né? Meu Deus, eu tenho que aprender uma forma de não deixar mais entrar ligação na hora do... Não entrar ligação na hora que eu tô aqui na live. Vocês estão me ouvindo? Me confirma, por favor, se voltou. Ai, só me fala que aí eu continuo. Voltou? Bom, eu vou continuar. Vou continuar, bora lá. Então, ó, já perguntei se você teve experiência de estar... Obrigada, Dani, obrigada. De você estar descobrindo a sua sexualidade e ser repreendida por isso. Se você teve alguma experiência de ouvir a relação sexual de adultos. Se você foi observada de alguma forma enquanto você estava tomando banho, enquanto você estava se trocando. Às vezes até num momento assim de diversão, de piscina, mas você percebeu um adulto te olhando de uma maneira diferente. Entende? Então, coloca aí pra mim se já aconteceu isso com você ou não. Também tem uma questão referente a abuso. Algumas mulheres já foram vítimas de abuso. Na realidade, tem um estudo que mostra que entre 10 meninas, pelo menos 7 foram abusadas de alguma maneira. Às vezes não é um abuso até os finalmente, mas é um abuso no olhar dela se sentir invadida, é um abuso no toque, no passar a mão, no encostar de uma forma que deixava essa menina desconfortável. Então, essas coisas vão entrando nessa mulher, bloqueando essa mulher e impedindo que ela tenha uma sexualidade saudável. E agora que eu trouxe todas essas perguntas aqui para você, eu quero que você pare e pense que se você já teve algum tipo de experiência nesse sentido, para pra pensar agora no seu marido. Será que ele não teve nenhuma experiência assim? Será que enquanto ele era criança, ali dos 4 aos 6 anos dele, que ele também estava descobrindo que tinha ali um órgão que estava com uma sensação diferente, ele não foi repreendido pelos pais dele? Será que ele não ouviu nenhuma vez algum adulto, não foi surpreendido com presenciar algum adulto com essas situações? E para homem, gente, dependendo da situação, dependendo da criação, é ainda mais complexo do que para mulher. A mulher, ela é muito... O problema da mulher, muitas vezes, é que ela é tolhida ali com essa questão da sexualidade. Pro homem, o problema já é que tudo é muito escancarado. E se espera, dependendo da família, se espera que o homem... do ambiente, né, que a criança, que o homem seja criado, se espera que ele seja ativo demais, e isso é estimulado muitas vezes de uma forma precoce. Então, isso dá problema. Isso dá muito, muito, muito problema no relacionamento de vocês. Vocês estão me acompanhando até aqui? Tá fazendo sentido pra vocês? Conta aqui pra mim. Agora tem mais uma pergunta que eu quero falar pra você, refletir aí pra você e também pro seu marido, tá bom?
Já aconteceu com você de você ser ouvido da sua mãe, das suas irmãs, isso quando você era criança, tá? Criança e adolescente. Da sua mãe, das suas irmãs mais velhas ou de tias, de elas virem contar pra você como era a relação delas, a relação sexual delas, a intimidade que elas tinham com o marido. Teve um comentário aqui, né, que a esposa colocou, que ela falou assim, quando eu era adolescente, que ela se deu conta que os pais podiam ter essa possibilidade, ela levou um choque. Só que, infelizmente, tem muitas crianças, tem muitas adolescentes que cresceram ouvindo a mãe falar do pai. Seu pai vem aí de noite e quer usar. Seu pai não me respeita. Seu pai não sei o que, não sei o que. Gente, isso vai criando ali dentro, você vai montando na sua cabeça um quebra-cabeça mesmo do que é a sexualidade. E aí junta, tá fazendo sentido? Que bom, que bom. E aí junta as experiências que você teve lá na infância, essas coisas que vêm do externo e ainda a experiência dos seus relacionamentos anteriores. Porque nem todas as mulheres foram sempre, né? Aqui a grande maioria do meu público é cristã. Então eu vou falar com mulheres cristãs. Você que não é, faça suas adaptações aí, ok? Mas mesmo as mulheres que são cristãs, nem sempre foram cristãs. E mesmo as que nasceram num lar cristão, muitas vezes elas tiveram experiências na vida durante ali a fase da adolescência, durante o comecinho da vida adulta. Nem todas as mulheres só tiveram uma experiência sexual na vida com um único homem. Isso já leva essa mulher para um outro nível de experiência de bloqueios com relação à sexualidade. Entende? Então, olha só para você, todas essas perguntas, todas essas reflexões que eu tô trazendo aqui é para você ir fazendo um diagnóstico interno. Como é que você tá nesse sentido? De onde estão vindo esses bloqueios? De onde que vem essa vergonha gigante de falar a respeito disso? De onde que vem esse medo de mostrar para o seu marido o que você gosta, o que você não gosta? De onde que vem essa falta de vontade, essa preguiça de não namorar com o seu marido na frequência que ele deseja? Você tá percebendo? Que pode vir lá desde a sua infância, que pode vir da sua adolescência, do que você escutava, que pode vir inclusive dos outros relacionamentos que você talvez já teve. Entende? É sobre isso. E aí, não deixe de colocar o seu marido nessa situação também, tá? Se ele teve experiências anteriores, todas essas situações. Eu tô trazendo aqui pra você essa reflexão, pra você meditar em você e meditar no seu marido também, tá? Isso pode ter afetado ele. Eu fiz aqui algumas anotações pra não esquecer nada que eu quero passar pra vocês. E isso pode afetar o homem de uma forma diferente do que afeta a mulher, tá bom? Por quê? Porque a mulher, ela é afetada pro lado de se fechar. E isso tem muito a ver, inclusive, com a anatomia, com o nosso corpo. Se você for parar pra pensar como é o órgão genital da mulher, é um órgão que recebe algo. Então, um movimento de bloqueio é um movimento de se fechar. Agora, o do homem já é um órgão projetado para fora. E o movimento de bloqueio é de ir para fora ainda mais. Então, normalmente, um homem, quando ele teve experiências disfuncionais com a sexualidade durante a vida, ele pode ir para um extremo de ter isso, a sexualidade dele fica disfuncional, ele pode ter vícios como a pornografia, pode ter um comportamento de flertar com outras mulheres, de inclusive trair a esposa. Então você tá vendo que é tudo muito mais profundo. E lá na Masterclass, que eu vou aqui no Instagram, vocês não têm noção do quanto que eu tô filtrando tudo isso.
O quanto que eu tô filtrando tudo isso? Dentro da Masterclass Amora 2, do dia 14, às 9 horas, a gente vai conversar sobre isso de forma muito profunda. Eu vou falar com você sobre as questões sistêmicas que estão envolvidas na parte do sexual, tá bom? Da parte da intimidade do casal. E eu vou trazer para as mulheres que estiverem lá comigo 2 exercícios. Um exercício sistêmico para essa mulher conseguir se abrir, para se permitir ter intimidade com o marido. E eu vou trazer também um exercício que é um exercício para a mulher colocar em prática junto com o marido em casa, tá bom? E mesmo as mulheres que acham que não tem... Ai, que coceira aqui no meu nariz. E mesmo as mulheres que acham que não tem intimidade suficiente com o marido para fazer esse exercício, eu vou ensinar, eu vou trazer ali uma lista de perguntas para você aprender a fazer com o seu marido, um passo a passo do... Gente, meu nariz tá coçando tanto. Um passo a passo de uma comunicação. Ah, eu já sei o que é, que eu passei antes de entrar na live um olhinho essencial. E agora tá me dando uma coceirinha aqui no nariz. Não era pra ser, né? Mas eu quero passar um passo a passo durante a aula da Masterclass pra mulher ir quebrando o gelo na conversa com o marido sobre sexualidade, tá? Então você que tá aqui me assistindo, não deixa de comprar o seu ingresso, de garantir a sua vaga. É apenas R$ 24,99 para você participar dessa Masterclass. Vai ser uma aula com a duração de 3 horas, onde nós vamos nos aprofundar no tema submissão, sexualidade e propósitos no casamento, tá bom? E aí eu prometi para você aqui que ia ter um exercício, né? Vai ter um exercício. Fica aí, pega seu papel e caneta para você fazer. Mulher, algo que é muito importante, você saber sobre sexualidade é que eu coloquei inclusive isso ontem nos stories, né? Ter libido não é ter desejo sexual. Ter libido é ter desejo pela vida. E quando eu coloco lá as enquetes e falo assim, como é que tá aí a sexualidade no casamento de vocês? Tá alta, tá baixa? Aí a maioria das mulheres responde, ou tá baixa ou tá precisando melhorar. A grande maioria das mulheres. Isso quer dizer que provavelmente nas outras áreas da vida, vocês também estão de mornas pra fria. Fala pra mim se é isso que está acontecendo. Porque se você não tem desejo sexual, e aí eliminando aqui possibilidades de problemas físicos, tá? A gente tá falando só a questão mesmo do desejo. Se você não tem desejo sexual com o seu marido, significa que você também tá sem desejo de vida. Você se percebe assim? Que você não tem ânimo para trabalhar, que você não tem ânimo para cuidar da casa, que você não tem ânimo para se divertir, não tem ânimo para cuidar de você, não tem ânimo para estudar. Você já percebeu isso? É assim que está acontecendo aí na sua casa? É assim que está acontecendo aí na sua vida? Diz pra mim. Já aconteceu de eu atender mulheres nas sessões, né, de terapia, mulheres de 30, de 35 anos de casada, e ela falar assim pra mim, Ariane, mas a vida inteira foi assim, e agora isso não dá pra mudar. Como é que eu vou mudar a sexualidade no meu casamento depois de 20, depois de 30, depois de 35 anos de casada? O máximo que eu me lembro é 35 anos, tá? Tem uma cliente que eu atendi com 35 anos de casada. Eu não me lembro de ter mais que isso, não. Mariana, é muito difícil. Sim, eu não tô dizendo pra você que vai ser fácil, mas eu tô dizendo pra você que é possível. E se você souber o caminho, a estratégia, você vai conseguir chegar nos resultados necessários. Só que você precisa estar minimamente disposta.
Porque não é porque tá há 30 anos, há 10 anos, quanto tempo vocês têm aí de casado? Conta pra mim. 5, 8, 10, não sei. Eu tenho 8 anos e meio de casada, né? Mas não é porque você tá há muitos anos casada e tá o tempo todo com problemas na sexualidade, durante todo o tempo do nosso casamento, Ariane, sempre foi assim. Ou então, não, só quando a gente se conheceu lá no comecinho do casamento é que tava tudo bem. Depois começou a piorar. Não importa o tempo. Olha só, tem mulheres que são casadas de 12, de 15 anos. Não importa o tempo. É totalmente possível vocês recuperarem a intimidade entre vocês. Porque aqui a gente tá falando da sexualidade, mas você sabe, aí dentro de você sabe que essa é uma ponta do iceberg. Embora seja algo muito, muito, muito importante. Um casal que não tem uma sexualidade saudável, esse casal ele não tá conectado de fato. Esse casal tem muito problema com a intimidade. E com a intimidade, não só a intimidade sexual, com a intimidade de se abrir pro outro. É por isso que eu escolhi o exercício para fazer lá dentro da Masterclass, um exercício que vai ajudar a mulher a se perceber, se permitir, aliás, ter essa intimidade com o marido. Então, por mais que você tenha muito tempo de casada e pareça que esse muro tá gigante, mas Ariane, olha, tem 20 anos, tem 10 anos, tem 12 anos que eu não gosto. Eu faço porque é uma obrigação. Eu não gosto. Tá bom. E se você aprendesse a gostar? E se você aprendesse a olhar para isso de uma forma diferente? E se você aprendesse a comunicar com o seu marido para vocês dois juntos acharem um ponto em comum? É possível. É possível. Esse muro que é tão alto, tão grande, você pode ir tirando um tijolinho de cada vez. Para que vocês voltem a se conectar, que vocês voltem a se encontrar. Isso é fundamental. Fundamental. Um casamento, o que consuma um casamento, né? Tanto é que quando as pessoas se casam, a primeira coisa que elas fazem é ir para uma lua de mel. Isso quer dizer, consuma o casamento, a sexualidade. E se a sexualidade no seu casamento está com problemas, está comprometida, ou está rara ou inexistente, isso significa que o casamento de vocês está correndo riscos. Correndo riscos de vocês não serem íntimos, vocês não serem conectados, do seu marido estar mais conectado com a vida do que você. Ai, isso aqui é meio profundo, eu acho que eu não vou falar disso não. Vou deixar pra falar disso na Masterclass. Mulher, como é que você tá se sentindo depois de eu falar todas essas coisas pra você? Lembra que eu falei lá no comecinho da aula? É um assunto mais denso, é polêmico, é delicado. Colocar aqui vir aqui no papel de terapeuta falar pra você a respeito de sexualidade, pra mim, no 1 a 1 aqui com as minhas clientes, eu falo mesmo, eu passo pra elas todas as orientações que eu já aprendi, estudei, coloquei em prática e deu certo. Mas aqui no Instagram é uma coisa pública, né? E a gente não tem controle de onde isso vai parar. Então, eu preciso filtrar muita coisa. Mas lá na Masterclass Amor a 2, que só vai estar um grupo fechado de mulheres, dentro de uma reunião no Zoom, eu vou poder me aprofundar mais com você. E mostrar pra você que existe, sim, formas de melhorar a sexualidade no seu casamento. Tá bom? Falei pra você de você ter aí um exercício.
você vai perguntar para o seu marido. Depois dessa live, anota aí. Pergunta para ele. E vá fazendo essa pergunta na postura certa, tá? Na postura de esposa que deseja que o seu casamento seja cada vez melhor. Não vá na postura de vítima, não vá na postura de agressora. Vá na postura de esposa que deseja que o seu casamento seja cada vez melhor. E pergunte para ele assim: marido, meu bem, amor, como é que você chama ele? Eu queria que você desse uma nota para nossa sexualidade. E uma nota para eu como amante. E aí, se você já me acompanha aqui durante um tempo, você sabe que eu já dei uma masterclass falando sobre os 12 papéis da esposa. E um dos papéis é o papel da amante. Aqui eu tô falando de amante, a pessoa que ama, a pessoa que se entrega, a pessoa... Você tá entendendo, né? Você tá entendendo. Então você vai falar com o seu marido e você vai perguntar pra ele: qual a nota que você dá pra nossa sexualidade hoje? Qual a nota que você me dá pra mim como sua parceira sexual, como sua amante? Depende aí do quanto que vocês conseguem se aprofundar nisso, né? E não seja a esposa que se vitimiza, que ai, você me deu nota baixa, você acha que tá tão ruim assim? Não. Só ouça e agradeça por ele ter respondido. Sabe por quê? Essa resposta dele, mulher, vai ajudar você a saber onde você precisa ajustar, o que você precisa melhorar, se você precisa melhorar. E você ainda vai estar abrindo um caminho para ele poder te perguntar assim de volta: e eu? Que nota você me dá? Quem aí topa fazer o exercício? Diz pra mim. Quem aí topa fazer o exercício? Pedir pra ele as notas que ele dá na sexualidade de vocês e pedir pra ele a nota que ele dá pra você na intimidade. Que bom, façam. E tenham a postura da esposa que deseja cuidar do casamento. A esposa que deseja cuidar do casamento e deseja cuidar da sexualidade, se inscreve na Masterclass Amor a 2. Topou? Bora! Você já tá no time, né, amada? Acho que já sei a resposta, vale? Bom, quando você fizer a pergunta pra ele, você vai se certificar se a resposta tá certa e você vai ter a oportunidade de ele, talvez, tá? Se ele não fizer, se você fizer a pergunta, ele não quiser responder, tá tudo bem, você tentou. Se você fizer a pergunta e ele te responder com uma nota ruim, que você se sinta péssima, engole. Isso quer dizer que eu preciso participar da Masterclass. Ariane, ó o Pix. Tô garantindo a minha vaga. Não, tá tudo bem. Olha, que bom. E como eu posso fazer pra continuar melhorando, né? Agora, ele pode também querer perguntar pra você. E aí se abre um caminho de você falar também pra ele uma nota. Mas não começa a dar sermão no homem não, tá? Por favor. Ah, então a sua nota é tal, porque quando você... Não, só dê a nota. E espera a Masterclass, porque na Masterclass eu vou passar pra você um passo a passo de como você vai ir quebrando o gelo pra conversar a respeito disso. Porque eu sei que é um assunto muito delicado, é um assunto muito... Vocês têm noção do quanto que isso é íntimo? É muito íntimo.
íntimo, é muito íntimo. Então você fala assim, eu gosto, eu não gosto, assim pra mim é bom, assim pra mim não é bom. Isso não é deveria ser normal, né? Mas não é comum, não é comum. Por quê? Porque a gente já vem com todos aqueles bloqueios na bagagem. Não é comum. Então, é preciso você treinar. Então, eu vou passar para você na Masterclass ali, como se fosse um roteirinho, um passo a passo, para você ir quebrando o gelo e abrindo portas para vocês conversarem sobre isso mais livremente. Tá bom? Por que é muito importante vocês olharem para a sexualidade de vocês? Um casal que não tem uma sexualidade saudável é um casal que não prospera. E quando eu falo de prosperidade, que vai ser a live que eu vou fazer amanhã às 19 horas, quando eu falo de prosperidade, eu não tô falando aqui só sobre o financeiro, tá? Eu tô falando de uma prosperidade no geral, na vida, em tudo. Se sexualidade, se libido é desejo de vida, e eu trabalho com terapia sistêmica, e você vê lá na terapia sistêmica, né, quem está conectado com a vida, quem não está conectado com a vida. E normalmente, quem não está conectado com a vida não está conectado com a sua sexualidade. Então, se faz necessário, se faz urgente você olhar para isso, você cuidar disso. Tá bom? Era essa a nossa aula. Me contem aqui o que vocês acharam. O que vocês entenderam. O que vocês vão levar. Se vocês vão fazer o exercício. Eu quero, mulher, ajudar você a não ser uma esposa geladeira. Mas também eu não quero despertar em você um fogo que seja incontrolável e que queime toda a floresta. O meu objetivo aqui é ajudar você a esquentar na medida certa. A ser esse calorzinho gostoso, esse calorzinho agradável, que o seu marido queira ficar pertinho de você. Nem geladeira, nem centro da floresta. Dá pra encontrar o meio termo? Dá pra encontrar o meio do caminho? Ou se dá. Dá muito, mas você precisa ter ali um passo a passo. E é isso que eu vou falar com você dentro da Masterclass. Tá bom? Essa era a mensagem. Deixa eu ver se eu esqueci algum ponto aqui pra falar com você. Acredito que não. Já falei o que eu vou fazer na Masterclass, né? Recapitulando com você, na parte que nós vamos falar sobre a sexualidade, que vai ser o ponto alto da nossa Masterclass, tá? Vai ser o ponto que, normalmente, eu divido a Masterclass assim, em alguns temas. Dessa vez vão ser 3 temas. Sobre a submissão eu vou falar durante um tempo. Sobre o propósito eu vou falar durante um tempo. Mas o tempo maior da Masterclass vai ser usado para falar sobre a sexualidade. E aqui eu passei pra você assim, ó, 5% do que eu vou entregar lá, porque aqui na rede social, né, como eu expliquei lá no comecinho da aula, eu não consigo entregar tudo. Mas lá eu vou passar pra você um passo a passo dessa comunicação. Eu vou explicar pra você o quanto que isso é sério, o quanto que isso é importante. Eu vou ensinar pra você um exercício pra você fazer internamente e você se permitir mais acessar a intimidade com o seu marido. E vou passar um exercício que você vai fazer junto com ele, tá bom? Esse exercício você vai fazer junto com ele para que vocês se permitam avançar na intimidade e na sexualidade de vocês, tá bom? Para participar da Masterclass, você pode me mandar aqui no direct, tá bom? Um oi, eu passo pra você o Pix, o valor certinho, tá nos stories, mas se você precisar de facilidade, tá? R$24,99, passo pra você a chave do Pix. É um investimento simbólico para que você possa ter acesso a essas informações. Eu faço essa aula com muitas mulheres justamente porque eu sei que não é todo mundo que não é nem que não consegue, né? Todo mundo que se permite passar por uma terapia. E imagina vir na terapia para falar de sexualidade. Tem mulher que passa comigo as 10 sessões e toda vez que eu toco nesse assunto, ela muda de assunto. Tá tudo bem, a pessoa não tá pronta, a pessoa não tá aberta para isso. E tá tudo bem.
Cada um no seu ritmo, cada um no seu passo. É por isso que dentro da Masterclass ali num time, nós agora estamos num time, se eu não estiver enganada, de 30 mulheres. E nesse time de 30 mulheres eu vou poder falar, eu vou poder abrir. Se vocês quiserem fazer perguntas, vocês vão poder fazer perguntas. Inclusive no Zoom tem não sei se vocês sabem, né? Mas no Zoom, ali no chat, tem uma opção de você mandar a pergunta direto para a pessoa. Então, dentro dessa Masterclass, como é um assunto mais sensível, né, mais delicado, às vezes a pessoa não quer se expor, ela vai ter a oportunidade de mandar no chat para mim, no privado, uma situação específica que ela tá passando. Então, às vezes ela quer perguntar: Ariane, no meu casamento eu nunca tive um orgasmo com meu marido. Ariane, no meu marido tá tendo esse problema. Enfim, vai colocar lá pra mim a pergunta no chat, eu vou responder pra você. E não precisa colocar pra todo mundo ver. No comecinho da aula eu vou ensinar como é que você faz isso, inclusive de forma anônima, né? Que vai ficar só pra que eu veja. Certinho? Combinado? Vai fazer? Bora! Vamos estar juntas no time, na mesa de mulheres sábias, né? Pra cuidarmos do nosso casamento, porque juntas nós somos mais fortes. Um beijo, encaminha essa live para outras mulheres, tá bom? Compartilha essa live porque ela não vai ficar salva por muito tempo. Só até no domingo é que essa live vai estar disponível para vocês. E quem vem para a aula aqui, né, para a aula preparatória, tira muito mais proveito da Masterclass, porque é como se as coisas se encaixassem, se complementassem, tá? Então não deixa de encaminhar ela para suas amigas também. Um abraço, até mais, tchau, tchau.